eu não vou poder, grava para mim que a gente grava, tá? Hum. Então, aí, o resultado é duas casas decimais. 36 é quantos por cento de 180? O que é a porcentagem? É uma razão, é uma comparação em forma de fração. Então é só você colocar 36 sobre 180. Que tal? Só que não está em porcentagem ainda. Não está em porcentagem, né? Está numa fração qualquer. Alguém me sugere fazer alguma coisa, alguma simplificação? Por exemplo, eu acho que dá por 6 em cima e embaixo, né? Não sei se vai me ajudar ou me atrapalhar. 36 dividido por 6 dá 6. E 180 dividido por 6 eu penso assim: 18 dividido por 6 é 3. 3 vezes 6, 18. Como tem um zero, acrescento um zero. Ainda dá para dividir, né, galera? Por 3, né? Dá para dividir, simplificar em cima e embaixo por 3. Olha lá, tchum e aqui tchum. Olha lá. 6 dividido por 3, 2. 30 dividido por 3, 10. Olha aí. 2 décimos. 2 décimos, mas eu quero em porcentagem. Eu quero centésimos aqui, ó. Ó, ó. Então, assim como se eu dividir em cima e embaixo uma fração por um mesmo número, eu não altero a fração, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, eu também não altero, eu tenho classes de equivalências, né? Então, 2 para virar 100 é só eu multiplicar por quanto aqui embaixo? 10. 10, né? Para não alterar a fração, se embaixo eu multipliquei por 10, em cima eu também vou multiplicar por 10. 2 vezes 10, 20. Então, 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos, que é a mesma coisa que 20%. Que tal, galera? Acertaram? Levanta a mão quem acertou. Não foi não, GG? Não foi não, Arthur? Boa noite, Arthur. Só te vi agora. Boa noite, professor. Foi sim, esqueci de levantar a mão. Beleza, beleza? Foi também? Foi? Professor, uma pergunta. Ali ficou Pode dois fazer. décimos. A gente não poderia simplificar de novo? Ou tem que ficar. Seria também. É porque eu achei mais fácil, cara, pegar esse 10 e transformar sobre 100, entendeu? Ah, sim. Mas também poderia, se você simplificasse de novo por 2 ia dar um quinto. Também Uhum. poderia, né? E aí 5 para virar 100 você tem que multiplicar por 20 que ele vira 100. Multiplicando em cima também vai dar 20% do mesmo jeito. Você também poderia fazer divisão de um por 5, lembra? Já combinamos isso, ó. Não dá para dividir um por 5, então eu coloco um zero e uma vírgula no quociente e acrescento um zero no dividendo. Virou 10 dividido por 5. 2 vezes 5, 10 para 10, nada lá. 0,2 ou 0,20, porque até a segunda casa, né? Centésimos. 20 centésimos é a mesma coisa que 20%. Isso eu poderia também dividir direto 36 por 180. Poderia. Só que você ia ter mais trabalho, você ia fazer pelo caminho mais longo, mas também é certo. 36 dividido por 180. Ah lá, não dá para fazer. Coloca um zero e uma vírgula e acrescenta um zero no dividendo, ou corta um zero do divisor, se ele tiver zero. Também pode. Ah lá, aqui vai dar 2. 2 vezes 18, 36 para 36, nada. Pessoal, desculpa, eu acho que eu caí um pouquinho aqui, né? Tá tranquilo? Né? E aí, 2 vezes 18, 36 para 36, nada. E aí, acrescenta um zero, parará lá. Daria também para dividir direto, tá? Qual o jeito que eu prefiro? Ir simplificando. Eu recomendo que vocês treinem muito isso, tá? Ah, mas eu não gosto de fazer de outro jeito porque eu aprendi isso assim, a tia me ensinou assim, eu não gosto de desobedecer a tia. Ó, quando vocês chegarem lá na química, vai ter conta pra caramba, contas gigantes para fazer.
Então, se você não tiver essa prática de simplificação, você vai sofrer. A química tem muitas regras de três com muitas simplificações. Então, quando você tem essa base boa de simplificação, você entende bem, vai bem nas provas de química, nas provas de física, na hora da notação científica, que eu já vou ensinar para vocês. Alguém tinha me pedido, né? Acho que foi a Giovana Fragoso. Vou falar de notação científica, importantíssimo, tá? Quem já teve notação científica no colégio? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Quem já teve notação científica? Só a Larissa e a Rebeca? Aí. Cadê tu, Giovana Fragoso? Cadê tu, Giovana Ribeiro? Giovana teve também. Ribeiro não teve, não? Teve também, né? Tá, beleza. Vamos continuar, galera. Vamos continuar. Ó, e se vocês fizeram de um outro jeito, fiquem à vontade para compartilhar, tá? Vocês podem escrever aí no caderno também, tá? Ah, querem ver um outro jeito de fazer isso? Quem é amarradão em regra de três, pode fazer por regra de três. Se alguém está te perguntando quanto que 36 é em porcentagem de 180, você poderia fazer assim também, ó. Se 180 é o total, como que isso é em porcentagem total? 100%. Se 180 é 100%, 36 será quanto? X. Também pode. Também dá certo, tá? Olha lá, podemos simplificar o de cima com de cima, 0, 0. Podemos simplificar por 6 em cima e embaixo, aqui dá 3 e aqui dá 6. Professor, Podemos simplificar por 3 em cima e embaixo, aqui dá 1, aqui dá 2. Já vou te responder. Aí multiplica cruzado, que lindo. 1 vezes x é x e 2 vezes 10 é 20. Esse 20 já caiu embaixo da coluna da porcentagem, então isso é 20%. Que tal, galera? Aí, fiz por regra de 3. Pode perguntar, Larissa. 36 que seria o número por cento, né? A porcentagem, 36. O É, número. Então, seria bem incorreto se a gente montasse 36 sobre 100, aí do outro lado 180 com um X embaixo, né? Seria bem incorreto montar dessa forma. seria. Você aprendeu desse jeito? Tem professores que ensinam um outro tipo de regra de três com. Eu recomendo fazer com colunas iguais. Esse tipo assim, de um lado só a coluna dos números e do outro lado só a coluna da porcentagem, para tu não se perder, Larissa. Eu recomendo assim, tá? Tô aprendendo diferente lá no Marcos Freitas. Foi Marcos Freitas? É, você é do Marcos Freitas, Não, né? não, só que me bateu essa dúvida. Tipo, se o número Tá? da Não pode ser porcentagem. aleatório, não. Não pode ser aleatório, não. Até existem outras formas de fazer regra de três, mas aí eu não vou ficar mostrando para não confundir. Numa coluna só número, na outra coluna só porcentagem. Porque quando já saiu a resposta do X, eu já sabia que ele estava embaixo da coluna da porcentagem e já botei. Isso é 20%. Entendeu? Entendeu? Porque a pergunta do dever é essa. 36, como se o dever fosse assim. 36 é quantos por cento de 180? É tipo essa é a pergunta, entendeu? Então, por isso que dá para fazer por regra de três, entendeu? Só assim, ó, ganhei R$ 180 de mesada e gastei R$ 36. Quantos por cento eu gastei da mesada que eu ganhei? Eu gastei 20% da minha mesada, porque se 180 é 100%, 36 é X. Sacou? Sacou? Ou você pode, como a gente fez logo no início, simplesmente comparar. Quanto que 36 é em fração de 180? 36, 180 lá. E a gente foi simplificando, simplificando, até chegar em um 20 avos. Eu parei aqui, o Arthur foi ainda um pouco. Não, foi um 20 avos, não. Foi 2 décimos, aliás, né? 2 décimos, e o Arthur quis ainda dividir mais e chegar a um quinto. Eu quis parar em 2 décimos porque meu objetivo era chegar numa fração sobre 100. E aí, para 10 virar 100, é só multiplicar por 10 embaixo e em cima, resolvido.
36,180 é a mesma coisa que 2 décimos, que é a mesma coisa que 20 centésimos. Ou seja, gastar 36 em 180 é gastar 20 centésimos, é gastar 20%. Vamos praticar mais para fixar melhor ainda, tá? Vamos continuar. Ah lá, 75 em 120. Quanto que é em porcentagem você usar 75 de 120? Ah lá, o jeito mais tranquilão é você botar 75 sobre 120. 75 sobre 120. Ah lá, por que que eu posso simplificar esse cara aí? Essa fração aí em cima e embaixo? Por 5, né? Porque todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, tanto de cima quanto de baixo podem ser 5 vezes 1, 5 para 7, 2, 25. 5 vezes 5, 25. 15 sobre embaixo. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Desce o 20. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Lá. Ainda dá para simplificar por mais alguém? Dá por 3, né? Como é que eu sei quando o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos, 1 mais 5 dá 6. Então, 15 é divisível por 3. 2 mais 4 dá 6. Então, 24 é divisível por 3. Então, lá vou eu dividir mais ainda. Vamos lá, vamos ver que bicho dá. 15 dividido por 3 dá 5. E 24 dividido por 3 dá 8, 5 oitavos. Agora não está na cara. Agora não tem nada que dê para eu multiplicar embaixo e em cima que eu vá fazer esse denominador virar 100. Tudo bem, problema nenhum. Eu vou lá e faço a divisão. 5 dividido por 8. Molinho, né, galera? Não dá para dividir. Coloca um zero e uma vírgula no quociente e acrescenta um zero no dividendo. 8 vezes quem que chega mais perto de 50? 6, que é 48. 6, né? 6 vezes 8, 48, para chegar a 52. Quero continuar, porque eu quero chegar até a casa centesimal. 20. 2 vezes 8, 16, para chegar a 24. Se eu quiser continuar, eu posso, tá? Eu Eu posso, ó. botei, continuei, porque é 5, aí vai dar 40, 0. Para Aí fica 40 nada. 62,5%. Eu botei. E agora, o que que deu aqui? 0,625. Essa é a casa do décimo, essa é a casa do centésimo, essa é a casa do milésimo. Então, isso seria 625 sobre 1.000. Milésimos, né? Quando você divide um número por 1.000, você faz voltar 3 casas. Só que eu não quero esse número sobre 1.000, eu quero esse número sobre 100. Sim. Então, é só eu dividir por 10 em cima e embaixo, que significa voltar uma casa aqui e uma casa aqui. Ou seja, isso é 62,5 sobre 100. Ou seja, isso é 62,5%. Pode perguntar, Arthur. Professor, nesse caso, teria como fazer de alguma outra forma, sem ser pela divisão também? Por exemplo, a regra de 3. De novo, você poderia colocar tanto aqui quanto aqui, colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, se 8 é o total, é 100%, quanto que 5 é desse total? X. Olha lá. Vai multiplicar cruzado e o resultado já vai sair direto. Antes eu posso simplificar o de cima com o de cima, treinem isso. Por 4, por exemplo, né? Lá, tchum, tchum. 8 dividido por 4 dá 2, 100 dividido por 4 dá 25. Olha lá, 2 vezes x, 2x. 5 vezes 25, 125. Então, x é igual a... Se o 2 está multiplicando e eu quero jogar ele para o outro lado, ele vai para o outro lado dividindo quem está lá. 125 dividido por 2. 2 vezes 6, 12 para 12, nada, 65, desce o 5. 2 62,5. vezes 2, 4 para 5, 1, coloca uma vírgula, acrescenta um zero. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Os mesmos 62,5%. Gol do Vasco. Eu ia Fala, falar gol do Larissa. Flamengo, hein? Ó, que Não vascaíno ia não, não ia não. vira-lata. Que Vascaíno vira-lata fajuto, né, Lara? Fala Com aí, certeza. Larissa. Professor, não entendi uma coisa. O senhor, quando estava fazendo a divisão 50, 5 dividido por 8 no caso,
Quando deu o final 0,625, o senhor falou que voltava uma casa, mas para ficar 62 não teria que voltar duas? Perdão se o senhor falou duas, é que eu entendi Não, uma. não, não, não. É porque eu disse que 0,625 é a mesma coisa que 625 milésimos. Tu entende isso, Larissa? Eu acho que você não Sim. está com isso muito claro na sua cabecinha. Todas as vezes que eu passo por essa parte da conta, você se confunde. Isso pode ser confusão de outros também. Isso é quinto ano, divisão por 10, 100 mil. Ó, vamos dar uma revisada rápida aqui, tá? Não vou nem apagar, só vou apagar em cima, porque isso tá pegando vocês, hein? Normal, a gente está fazendo essa turma para isso mesmo, para preencher todas essas lacunas. Ó, dividir por 10, divisão por. Bota aí, lembrete no caderno. Divisão por 10, divisão por 100, divisão por 1000. Na prática, qualquer número que for dividido por 10, a vírgula desse número vai voltar uma casa. Então, se eu tenho o número 62 e ele vai ser dividido por 10, quanto é que vai dar isso, Larissa? 6,2. Muito bom. Ih, falhou de novo a minha caneta. Peraí. 6,2. Agora, esse mesmo 62, se for dividido por 100, vai dar quanto, Larissa? Por 100, É. 0,062. Isso aí, como tem dois zeros, agora a gente vai voltar duas casas. Tem uma vírgula aqui no final de todo número inteiro, tem uma vírgula, você vai voltar uma, duas, e para segurar essa vírgula tem que ter um zero. Então, 62 dividido por 100 é 0,62. Tanto que a gente pode ler esse cara também como 62 centésimos. Tanto que a gente poderia escrever esse cara também como 62 sobre. Todas essas situações querem dizer a mesma coisa. 62 centésimos, 62 dividido por 100, 0,62, 62 sobre 100. E o mesmo 62 dividido por 1000 agora, quanto é que vai dar? Bom, se tem três zeros, a vírgula que está no final do número vai voltar três casas. Então vai voltar uma, duas, três, vírgula. Olha lá. Zero, vírgula, aqui tem que ter um zero. Olha lá. 0,062. Ou posso ler também como 62 milésimos, porque foi até a casa do milésimo. Ou eu poderia ter escrito assim, 62 dividido por 1000. Olha lá, tem três zeros, essa vírgula volta três casas. Foi isso. Aí, galera, foi para vocês também? Isso é importante, hein? Isso tem o Enem, hein? Não deixa passar essa dúvida, não. Pergunta aí se não tiver entendido. Aí, olha agora para baixo, o cara que eu estava fazendo. Deu a conta, deu 0,625. Isso é o quê? Isso é 625 milésimos, concordam? Por isso que três zeros faz a vírgula voltar três casas. Só que eu não quero sobre 1000, eu quero um cara que esteja sobre 100 para poder responder ele em porcentagem. Então eu vou voltar uma casa em cima e uma casa embaixo. Eu posso fazer isso. A casa que eu voltar em cima, eu posso voltar embaixo junto, porque isso é como se eu estivesse dividindo em cima e embaixo por 10. Então, em cima volta uma casa, embaixo também volta uma casa. Isso vai virar o quê? 62,5 sobre 100, ou seja, 62,5%. Que tal agora, Larissa? Eu consegui entender, professor, que eu me perdia bastante com esses zeros, onde colocar vírgula, Não. mas Vou agora eu consegui explicar entender. bastante isso. Agora, claro que na prática, galera, na prática mesmo, é porque eu quero mostrar a vocês tudo direitinho. Mas na prática, é só você pensar que quando você está fazendo uma divisão, né? Peraí, que o quadro já foi tão mexido, eu queria voltar naquela divisão. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu fazer de novo. A divisão foi qual mesmo? É, é, 5 por 8, não foi isso? 5, eu estava naquela assim, né? Ah lá, 5 dividido por 8. Aí a gente botou 0, não é isso? Acrescentou um zero. 6, 18, 48 para 52. Quis continuar a conta, acrescentou um zero no resto.
2, 18, 16 para 24. Quis continuar a conta, é só acrescentar um zero no resto, porque eu já estou na casa do milésimo. E 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Gente, depois que você fizer essa conta, para representar o cara em porcentagem, você já sabe que porcentagem é para ir até a casa 2 centésimos. Então é só você pegar essa vírgula e colocar aqui, ó, que isso já é a casa 2 centésimos. Então isso é 62,5%. Sacaram? Na prática, você pode pular para ir direto. Se você quiser ir fazer devagarinho, é só você dizer que esse 0,625 é 625 sobre 1.000. E se eu quiser voltar uma casa em cima, é só voltar também uma embaixo. Isso vira 62,5 sobre 100. Entendeu? Tudo que você voltar em cima, é só você voltar também embaixo, que não altera a fração, porque você, na verdade, você está dividindo por 10 em cima e embaixo. Para cada vírgula que você volta em cima, é só voltar também uma embaixo, que você não está alterando a fração. Vendo esses operatórios? Mas eu sempre fui pouco treinado, fui corrido, fui no quinto ano. Acho que estava até na pandemia, quando vocês estavam no quinto ano, sei lá, sexto ano. Então, fui corrido. Presencial, é corrido mesmo. São várias regrinhas que a gente tem que praticar bastante, né? Certo, galera? Depois tem mais macetes para porcentagem que eu ainda vou falar para vocês, hein? Tem mais coisa. Vamos continuar nosso treinamento, vamos continuar. Dúvidas até aí? Quem tiver dúvidas é só levantar a mão. Vamos continuar. Treine comigo, tá? Você está riscando no caderno, né? Ó, eu vou fazer uma tutoria pedagógica com cada um. Já está até na hora de eu começar a me reunir com cada um. Um instantinho antes de cada aula, eu vou começar a me reunir com cada um de vocês para ajudar nos estudos, ver como é que está a evolução até aqui, e eu vou pedir para ver o caderno, tá? Tem que estar riscando no caderno. O estudante tem que estar riscando no caderno, não pode estar com o caderno em branco, não, hein? Então, vamos lá, hein? Aqui, ó. E entre esses dois caras, quanto que 87 é em porcentagem desse total 348 aí? Caraca, são números feios agora, né? Esses aí são muito feios. Eu acho que nem dá para simplificar nada aí, não. Bom, Dani, eu vou sair dividindo 87 dividido por 348. Sair dividindo. Alguém acha algum valor que dê para simplificar? Dá para simplificar sim, sabe por quem? Por 3. Eu posso simplificar já na divisão também. Pega aqui, tá? Tô com um documento aqui. Pessoal, desculpa, caiu de novo. O Zoom é que não estava respondendo aqui. Vamos continuar então. Eu estava dizendo que dá para você simplificar também aqui, ó. Eu já tinha armado a divisão quando eu vi que dava para simplificar por 3, não dá? Se a gente somar os algarismos aqui, ó, 8 mais 7 dá 15, que está na tabuada do 3, né? E 3 mais 4 é 7, 7 mais 8 dá 15, que está lá. Então aqui, ó, tchum e aqui tchum. Né? Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, para chegar a 8, 2, 27, 3 vezes 9, 27, dividido por 3 vezes 1, 3, para 3 nada, 3 vezes 1, 3 para 4, 1, 18, 3 vezes 6, 18. Pode perguntar, Rebeca. Eu queria saber se pode sempre fazer por regra de três. Pode. Pode sim. Só cuidado com isso de querer sempre fazer de um jeito só.
tá? Eu sei que vocês querem evitar muito trabalho, mas ter várias cartas na manga pode ser muito útil na hora de uma provinha, de um concurso, saber fazer por caminhos diferentes, pode te ajudar, tá? Se você quiser, eu faço por regra de três também, de novo essa, não tem problema nenhum, tá? Ah lá, galera, 29 por 116. Caramba, 29 é primo, né? 29 é um número primo. Ferrou. Vamos lá, vamos no braço. 0, acrescento um zero. 1 vezes 6 é 6 para 10, 4. 1 vezes 1 é 1, 2 para 9, 7. 1 vezes 1 é 1 para 2. Não, não, dava por 2, né? Acho que dava por 2, peraí. 2 vezes 6, 12 para 28. 2 vezes 1, 2, 4 para 9, 5. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. Quero continuar a conta, acrescento um zero. Tampa 2 de um lado, tampa 2 do outro. Vou usar o 5. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. 5 vezes 1, 5, 6, 8 para 8, nada. 5 vezes 1, 5 para 5, nada. 25 centésimos, ou seja, isso é 25 por 100. 25%. Olha que maneiro! Mesmo esses números tão feios, 87 é 25% de 348. Se falar assim, Joãozinho ganhou R$ 348 de mesada e já gastou 87. Quantos por cento da sua mesada ele já gastou? Ele já gastou 25% de sua mesada, né? Ah, dá para fazer por regra de três? Claro, claro que dá. Se 348 é o total da mesada dele, como é que a gente representa o total em porcentagem? E o total é 100%. 87 será quanto? 87 será X. Aí, Rebeca, tá vendo? Tá fazendo assim, né? Ah lá, dá para simplificar? Eu já sei que dá, né? Isso aqui vai dar, simplificando, vai dar 116 em cima e 29 embaixo. E aí vamos repetir as mesmas continhas. Aliás, aqui antes dava para simplificar por 2. Gente, a reunião vai cair em menos de um minuto, tá? Já sabem, né? Aí vai multiplicar cruzado, depois vai dividir e vai ter que dar os mesmos 25%. Certo? Vamos praticar pra caramba para ficar fera? Quem fez por regra de três, tenta fazer por fração, divisão. Quem fez por divisão e decimal, tenta fazer também por regra de três. Vocês vão ficar feras. Falou? Vamos fazer, galera. Letra D, E, F, fazendo de jeitos diferentes. Que na volta a gente já volta corrigindo em 9 minutinhos. Bora, todo mundo fazendo, bora. Vocês já sabem, a reunião vai cair, vai passar 9 minutos, eu mando um novo link e a gente volta todo mundo. Vamos embora. Todo mundo fazendo aqui agora a letra D, D em diante. Quem